Ao Linha Aberta. Hoje, o ministro da Justiça e dos Serviços Correcionais da África do Sul anunciou a decisão relativamente à extradição de Manuel Chang. Volta para Moçambique, onde o espera então tanto a Procuradoria-Geral e a Justiça moçambicana relativamente a várias acusações que pesam sobre ele no caso das dívidas ocultas. Esta é então a grande notícia do dia, que foi anunciada então portanto, mais ou menos ao final desta noite, mais ou menos a meio desta noite, portanto, através de fontes da África do Sul, notícia então que já foi confirmada para as autoridades, portanto, ao nível da África do Sul. Esta então é a notícia do dia, vai ser motivo de análise aqui no programa Linha Aberta. Vamos conferir então a peça que nos contextualiza relativamente a esta decisão das autoridades sul-africanas. O ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, Michael Mazuta, decidiu pela extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, para Moçambique. A decisão foi conhecida na noite desta terça-feira através de um comunicado de imprensa emitido pelo Ministério, dirigido por Mazuta. Depois de analisar os documentos submetidos pelo Departamento da Justiça e Desenvolvimento Constitucional, contendo as decisões do Tribunal Judicial de Kempton Park, segundo as quais Manuel Chang é extraditável tanto para Moçambique quanto para os Estados Unidos da América, Mazuta decidiu pela extradição para Moçambique. De acordo com o comunicado de imprensa que tivemos acesso, Mazuta sustentou a sua decisão com base nas seguintes considerações: a cidadania de Manuel Chang, o fato dos alegados crimes terem sido cometidos durante o exercício de um cargo público em Moçambique, o impacto que a alegada fraude tem na dívida do país, o interesse do Estado moçambicano e a seriedade do crime em causa. Percebi que o pedido dos Estados Unidos da América foi submetido semanas antes do pedido de Moçambique. Contudo, tendo em consideração o contexto na sua íntegra e os critérios contidos no acordo de extradição entre os Estados Unidos da América e a África do Sul, por um lado, e o protocolo de extradição da SADC, por outro, bem como os fatos relevantes, considero que os interesses da Justiça serão bem servidos aceitando o pedido da República de Moçambique, escreve o comunicado, citando o ministro da Justiça sul-africana. Decidi que o acusado, Sr. Manuel Chang, será extraditado para aguardar o julgamento pelos alegados crimes em Moçambique, conclui o ministro. Muito bem, esta decisão anunciada esta noite pelo governo sul-africano relativamente ao caso Manuel Chang. O governo sul-africano tinha em mãos dois pedidos de extradição, um de Moçambique, onde grande parte dos factos foram consumados, portanto, os crimes foram consumados, e dos Estados Unidos, onde uma parte dos crimes, portanto, relativamente aos credores americanos, é preciso lembrar, também foram cometidos. Esta, portanto, é uma decisão que não é definitiva, porque portanto, a outra parte, neste caso, que se não estiver satisfeita, tem a prerrogativa de recorrer desta decisão, poderá fazer ao Higher Court, ao Supremo Court ou ao Constitution Court ao nível da África do Sul, o que significa então vamos ainda ter uma batalha jurídica pela frente, pelo que em caso de recurso por parte do governo americano, a decisão tem efeitos suspensivos, portanto significa que não pode ser executada antes da decisão de recurso ser conhecida. Muito bem, tenho comigo convidados muito especiais hoje, meus colegas aqui, ao nível do Grupo SOIC, António Tiwa, que acompanhou este julgamento do pedido de extradição de Manuel Chang na África do Sul, do Boaventura Município, que, portanto, modela vários programas aqui, está profundamente informado, então, à volta deste processo. Vamos contar também com vários analistas com quem vamos falar através do telefone, para ouvir as suas opiniões relativamente a esta decisão e, como sempre, também vamos contar com os nossos telespectadores para também emitirem a sua opinião relativamente a esta decisão. António Tiwa, acompanhaste o processo na África do Sul. Era esta decisão mais previsível em função do rumo que tomou o julgamento ou não? Boa noite, Jeremias. Boa noite, município, e boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Na verdade, não era a decisão mais previsível, até porque
tendo em conta aquilo que foi o desenrolar do processo durante os vários meses em que decorreram as audições ao ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, tudo indicava um posicionamento do tribunal mais a favor daquilo, em recusar aquilo que eram os pedidos que eram feitos pelos advogados. É preciso termos em conta um aspecto bastante importante que foi surgindo ao longo destas audições, é que Manuel Chang disse logo nas primeiras audições que tinha preferência em vir para Moçambique e o tribunal na altura referia que não era o simples fato de ele ter vontade de regressar para Moçambique fato suficiente para que este aspecto fosse tido em conta pela Justiça, exato, e que se ignorasse o pedido dos Estados Unidos. Não era previsível também porque há vários pedidos que foram feitos pela defesa de Manuel Chang durante este processo, pelos advogados, seja o primeiro, que era o pedido de liberdade provisória para estar na África do Sul, sejam os pedidos segundo os quais o processo devia ser acelerado para a decisão política, também tiveram recusa por parte do tribunal, e que no final de todo o processo tomou a decisão que todos nós acompanhamos, que era a decisão segundo a qual ele é extraditável para os dois países. Não era previsível, mas acima de tudo é uma decisão política, tal como se anunciou desde o princípio, e tudo era possível, tanto a extradição para os Estados Unidos, assim como a extradição para Moçambique. Muito bem. Então, quando se fala de extradição, fala-se normalmente apesar de ser um instituto jurídico, na verdade um processo mais de âmbito político, uma vez que depende da vontade dos Estados. Portanto, não há nenhum Estado que é obrigado, por alguma legislação, a extraditar um cidadão de um país para outro, no âmbito da sua soberania. Portanto, a soberania, no âmbito do processo criminal, todos os Estados são soberanos. Só se obrigam quando assinam acordos bilaterais com outro Estado para o extraditar. Este processo, portanto, isto já era conhecido. O que chamou a atenção, no entanto, é que o processo seguiu primeiro uma via judicial e depois culmina com uma decisão política. Como é que interpreta este caminho que foi seguido? Boa noite, Jeremias. Boa noite aos telespectadores. Bom, conforme tu dizia, no princípio havia uma tendência de pensamento dominante de que Manuel Chang seria extraditado para os Estados Unidos. Eu penso que esta tendência ela ficou quebrada ou ficou dissipada no dia 8 de abril, quando o juiz William Schutt ele apareceu e disse que Manuel Chang é extraditado quer para Moçambique, quer para os Estados Unidos, e entregou esta decisão ao ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul. Eu penso que a partir daqui a decisão passou a seguir um raciocínio político e não meramente jurídico. E quero chamar a atenção que no dia 21 de fevereiro há declarações da ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da África do Sul, Línia Sisulu, em que ela aparece a dizer que Manuel Chang será extraditado para Moçambique. E depois houve uma série de polêmicas. Isso acontece numa altura em que estava a decorrer o processo. Estava a decorrer o processo, mas já havia indicações de que este processo cairia em fórum público. Ora, a ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, digamos que é uma pessoa que tem acesso privilegiado, é uma pessoa experiente, é uma pessoa, digamos, que sabe o que diz e que conhece as sensibilidades, caso uma decisão destas tivesse que ser decidida ao nível do governo, ao nível do ministro da Justiça. Portanto, eu penso que desde o dia 8 de abril, que esta decisão de para onde seria extraditado Manuel Chang, esta decisão deixou de ser, digamos, surpreendente, porque passou a seguir um raciocínio, digamos, político, e como Jeremias disse aí, os países, de acordo com a sua soberania, eles já não são obrigados a extraditar ou a seguir o raciocínio jurídico. E o juiz colocou que havia condições bastante claras para Manuel Chang ser extraditado, quer para Moçambique e quer para os Estados Unidos. E também vimos os argumentos do ministro da Justiça e dos Serviços Correcionais, em que diz que Manuel Chang é moçambicano, cometeu os crimes em Moçambique e quer ser extraditado para Moçambique. E nós também acompanhamos que ao longo deste processo as nossas autoridades, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República e a nossa Assembleia da República, construíram um processo que garantiu que se defendesse a extradição de Manuel Chang para Moçambique. Portanto, eu não vejo aqui esta decisão
com alguma surpresa, embora ao nível da nossa sociedade há certas tendências de que defendem que Manuel Chang devia ser extraditado para os Estados Unidos, face à percepção de descredibilização da nossa justiça. Mas eu não vejo aqui elementos surpreendentes. Isto caiu nas mãos dos políticos, e os políticos decidiram em função de interesse entre os Estados. Todos os efeitos. Este processo tem uma dimensão jurídica, como vimos, depois tem decisões políticas. Os recursos são de dimensão jurídica, portanto, não de dimensão política. É aos tribunais que a parte que se sente lesada tem de recorrer, portanto, como se prevê que acontece neste caso. O professor Thomason, ele dizia que se os Estados Unidos recorrerem no caso de uma decisão, tem grandes possibilidades de ganhar, uma vez que há um acordo bilateral entre os Estados Unidos e a África do Sul visando a extradição. Portanto, esses acordos bilaterais têm um âmbito especial, em contraponto com os protocolos regionais. Com o protocolo regional, neste caso. O protocolo regional. Normalmente um direito que a lei especial sobrepõe-se sobre a lei geral. Daquilo que acompanhou, portanto, quais seriam as possibilidades de, depois de um processo desta dimensão pela via jurídica, vir a tomar um rumo diferente deste que nós assistimos? Um aspecto, se calhar, antes de responder exatamente a questão que gostava de chamar a reflexão, é que logo no princípio deste processo, após a detenção de Manuel Chang na África do Sul, vimos uma série de encontros entre os 12 estadistas, seja o moçambicano, seja o sul-africano. O Cyril Ramaphosa esteve cá em Moçambique e reuniu-se com o presidente Filipe Nyusi e voltaram a encontrar-se numa reunião regional em que voltaram a debater este assunto. Entretanto, desde o princípio vimos a mensagem de que vamos deixar as instituições de administração da justiça trabalharem de forma independente. Entretanto, temos esta situação em que, da mesma forma em que houve esta mensagem de que a justiça deve trabalhar de forma independente, há esta questão do processo ser decidido a nível político. Um outro aspecto, se calhar, vale a pena partilhar antes de avançar para esta questão futura, é que, por exemplo, em relação ao que dizia o Boaventura Mucipo, logo depois da ministra dos Negócios Estrangeiros sul-africana ter proferido aquelas declarações que praticamente colocaram toda a sociedade em alvoroço a achar-se que já havia uma decisão, na sessão que seguiu as declarações da ministra, a equipa dos advogados de Manuel Chang trouxe, inclusive, um recorte de jornal das declarações da ministra para expor em tribunal, para tentar dar a entender que já havia uma vontade por parte da África do Sul ou uma decisão concreta de para onde é que Manuel Chang seria extraditado. Para dizer que... Houve um aproveitamento por parte da exatamente. defesa. E não só... São argumentos que foram colocados, mas o juiz disse que não tem relevância porque o poder político não tem intervenção direta sobre os processos que decorrem dentro do tribunal. Mas é preciso chamar a atenção que logo depois daquelas declarações, tanto usou-se este artigo como os advogados, tal como vimos, as sessões eram adiadas com muita frequência porque os advogados iam insistindo que é preciso acelerar o processo para que vá para a decisão política. Falaram do ministro da Justiça, mas chegaram a falar até do presidente Cyril Ramaphosa, que pretendiam que fosse ele a decidir sobre o processo. Para dizer que, se calhar, pelos corredores já existia esta movimentação, esta intenção de alguma decisão. Então, agora, pela defesa, interessava que o processo o mais rapidamente possível fosse para a decisão política e para o caso dos americanos, ou para o caso do Ministério Público Sul-Africano, interessava que se esmiuçasse o máximo ao nível da justiça. Exato. Agora, em relação ao futuro, os analistas que entendem do direito sul-africano explicam que é um processo que ainda pode levar muito tempo. A entrevista que o professor Thomason concedeu... Eu só para segurar o raciocínio, tenho indicação já, temos em linha o jurista Elísio de Sousa, jurista e advogado. Boa noite, Elísio.
Muito boa noite, Berenice. Boa noite. Certamente já está a par desta decisão do governo sul-africano. Queria ouvir o seu comentário relativamente ao rumo que a decisão que tomou este processo. Era previsível para si ou não? Há fundamentos ou não para isso? Sim, mais uma vez boa noite e boa noite e obrigado pelo seu cinema e boa noite a todos os amigos. Olha, de facto estou a acompanhar este caso e já há algum tempo e como disse há pouco tempo o Boaventura Município, portanto, parece-me que não é surpreendente essa decisão, porque quer parecer que quando a lei sul-africana remete, portanto, a decisão para órgãos políticos, como o Ministério da Justiça, então é natural que as relações de fraternidade entre os países possa vingar. Mas é preciso ter em conta o seguinte, que qualquer decisão tomada por um órgão executivo é suscetível de recurso por parte daquele que se sente, portanto, não satisfeito, nesse caso quer parecer que a decisão foi contrária àquilo que foi a posição do Ministério Público. Então, me parece que eventualmente o Ministério Público possa usar daquilo que é da sua competência para recorrer à decisão, nesse caso seria a competência do High Court da África do Sul. E é nesse tribunal, o High Court, que é composto essencialmente por um ou dois juízes, depende dos casos, da complexidade do caso, é que provavelmente poderá sair a decisão quase final. Mas temos que ter em conta o seguinte, que se eventualmente este High Court entender que esta matéria ultrapassa, portanto, aquilo que seria eventualmente a Constituição ou tenha a ver com matéria constitucional, o caso ainda pode ser recorrido para o Supremo Tribunal Constitucional, que também é uma instância que tem, portanto, a jurisdição sobre os assuntos constitucionais. Caso contrário, eventualmente terá que a decisão ser tomada mesmo pelo High Court, mas ainda é cedo, não tenho ainda qualquer informação se há ou não recurso a essa decisão, mas penso que ainda, ainda é prematuro, portanto, tomar uma posição definitiva. Mas também é preciso tomar em conta que, uma vez que os recursos nesse tipo de matéria têm efeitos suspensivos, então não sei se seria, portanto, muito prudente começar ainda agora a fazer planos de eventualmente esperar pelo Manuel Sangue no aeroporto ou na fronteira. Mas, pronto, penso que me parece que ainda há muita coisa que pode acontecer. Esta é uma decisão primária, não é? Aliás, é a segunda decisão, depois da decisão, portanto, do Tribunal de Campton, mas penso que há lugar a mais decisões. Aliás, não nos esqueçamos que a África do Sul tem muita jurisprudência sobre a matéria da extradição e muitos dos casos, inclusive também o caso, alguns famosos casos de género, não necessariamente com crimes de branqueamento capitais, mas com crimes sexuais, etc., em que já houve em algum momento de interesse por parte dos Estados Unidos em intervir nos casos que têm a ver com os crimes tráfico de droga, também que já se pediu várias extradições. Esses casos, quase todos eles foram parar no High Court. Muito bem, muito obrigado, Elise de Sousa, pela sua intervenção e por este iluminar, portanto, relativamente a alguns aspectos. Eu interrompi quando estava ainda a concluir o seu raciocínio. Dizia algo relacionado ao que o jurista Elise de Sousa dizia já há pouco tempo, que esta é uma decisão que é tomada faltando ainda, tal como referia no princípio, 3 instâncias de recurso. E a entrevista, por exemplo, que foi concedida pelo professor Tomahausen à STV, ele explicava que, tendo em conta estas todas fases de recurso, não há prazos para que os tribunais, seja o Supreme Court, o High Court ou o Tribunal Constitucional possam decidir. Entretanto, pela prática e por aquilo que tem-se visto em outros casos na África do Sul, este é um processo que até pode levar um ano se uma das partes decidir recorrer de todas as decisões tomadas em todas as fases de recurso. Agora, um aspecto
importante analisar, se calhar, uma forma de prever que decisão final possa sair, é que eu não sei até que ponto, quer dizer, podemos dizer que pode surgir uma decisão contrária a esta decisão tomada esta decisão política tomada pela África do Sul. Não sei até que ponto pode ser uma decisão contrária ao nível das instituições da justiça, tendo em conta que, apesar desta independência que é reservada à administração da justiça perante o poder executivo, há esta questão do interesse do país, interesse dos Estados, que acabou sendo levantada aqui pelo Ministro da Justiça. Boaventura, essas dimensões jurídica e política vão sempre acompanhar este processo. Portanto, o nosso governo, a nossa Procuradoria já disse que é de todo o interesse que Manuel Chang venha para cá, até porque, nos casos de corrupção, o que se quer, na verdade, é chegar ao património e, a partir do património, tentar-se criar a compensação necessária no âmbito da indemnização, portanto, pelos danos criados. Os Estados Unidos também colocam a sua posição, enfim, no âmbito daquilo que se chama concurso de crimes. Crimes estão a ocorrer em vários estados em simultâneo, daí que os vários estados onde os crimes foram cometidos entram, portanto, cada um deles para chamar a si a competência para o julgar. Do ponto de vista do interesse do processo, na sua opinião, onde é que mais Manuel Chang faz falta? Bem, Jeremias, eu vou chegar lá, mas há a questão da dimensão política e um dos aspectos que tocava o professor André, que foi a forma como este processo foi gerido em função das eleições gerais na África do Sul. Depois da sentença do juiz, que saiu no dia 8 de abril, de acordo com a legislação sul-africana, o ministro da Justiça tinha entre 15 a 20 dias para tomar uma decisão sobre para que lugar Manuel Chang era extraditado. Mas era a boca da campanha eleitoral e das eleições na África do Sul, e este é um raciocínio que desenvolveu o professor André, que antes dos resultados das eleições não se saberia para onde é que Manuel Chang iria. E veio a coincidir, só soubemos da decisão depois dessas eleições em que saiu vitorioso o ANC e Cyril Ramaphosa. Portanto, acha que havia receio dos próprios sul-africanos que isto tivesse repercussão na campanha eleitoral? Exatamente. E isso foi colocado por vários estudiosos, no sentido de que, em função da decisão que fosse tomada antes das eleições, isso poderia influenciar o processo eleitoral na África do Sul. Agora, onde interessa levar avante o processo de Manuel Chang, eu não tenho dúvidas que é em Moçambique, não há dúvida. E no processo que a Procuradoria construiu, Manuel Chang é acusado de 7 crimes, branqueamento de capitais, peculato, corrupção, entre outros. A questão que se levanta, e que é isto que conduz à ideia de que o mais certo seria extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos, são as dúvidas que existem em relação ao nosso sistema de justiça, em relação à nossa Procuradoria. E o que fez crescer estas dúvidas foi a forma tão rápida como este processo evoluiu depois da detenção de Manuel Chang. Ou seja, durante 3, 4 anos, nós não vimos passos significativos relativamente a este processo 1/PGR/2015, mas logo após a sua detenção na África do Sul, nós vimos já a Procuradoria a produzir a acusação. Este processo já avançou para o tribunal e já há arguidos, inclusive já há pessoas detidas. Quer dizer, a ideia de que a nossa justiça ela agiu a reboque dos Estados Unidos, ela está lá presente. Agora, há uma coincidência... Até algumas acusações, vamos desenvolver. Uma das acusações que pesa sobre Manuel Chang é corrupção passiva. Esta corrupção passiva, portanto, era preciso trazer elementos para esta corrupção passiva. É o que tudo indica, esses elementos não estão aqui dentro, porque os pagamentos foram feitos todos fora, em jurisdições onde nós não conseguimos chegar. O último informe da Procuradoria-Geral da República já dizia isto, que há jurisdições, Arábia Saudita, Dubai,
Emirados Árabes Unidos não está a dar informação. Os próprios Estados Unidos. Mas essa informação, depois da detenção de Manuel Chang, ela surgiu de forma muito rápida. Quer dizer, durante 4 anos não houve colaboração dos países e de instituições internacionais, mas logo depois de Manuel Chang ter sido detido na África do Sul, esta colaboração surgiu e nós vimos, a Procuradoria teve toda a informação, que quando se lê a acusação que foi feita pelo nosso Ministério Público e se lê também a acusação dos Estados Unidos, compreende-se que é quase a mesma coisa. Os elementos que são usados nas duas acusações, elas são iguais. Agora, há aqui uma coincidência que penso que ela não deve ser colocada nem para um nem para o outro lado, mas não podemos esquecer que recentemente, mais ou menos já há 5 dias, o Tribunal Supremo decidiu pela extradição de um cidadão paquistanês que é acusado de tráfico de drogas e vai ser extraditado para a África do Sul. É verdade que ele anunciou que vai para os Estados Unidos. É verdade que ele anunciou que vai meter o recurso, mas não deixa de ser uma espécie de moeda de troca, uma espécie de toma lá da cá, se me permitem. Mas já esta coincidência ela não pode ser colocada de caso. Portanto, a ideia de que este caso sempre teve uma dimensão política é muito difícil de deixá-la fora, pela forma como os acontecimentos foram sucedendo do dia a dia. O tio acompanhou este processo na África do Sul. Opinião pública sul-africana, como é que reagia a este assunto? A opinião pública sul-africana, tal como a moçambicana, quando este caso foi despolitado desde o princípio, sempre olhou este caso com muita crítica, seja os cidadãos, para recordar, existiam cidadãos, alguns moçambicanos, alguns sul-africanos, organizados em uma associação que estiveram várias vezes no Tribunal de Kempton Park e que mesmo quando ainda se pedia a liberdade condicional de Manuel Chang, já apareciam com dísticos a pedir que a decisão fosse recusada. Entretanto, por parte da ala política ou de alguns setores sul-africanos decisores, não era expressa uma decisão, uma opinião concreta em relação a este processo ou qual seria o melhor lugar para que Manuel Chang fosse extraditado. Mas um aspecto que tanto em Moçambique, tanto na África do Sul era possível de sentir é esta questão do descrédito que sempre houve em relação à forma como todo o processo foi conduzido. É a razão pela qual várias organizações, incluindo nacionais, pediram, mesmo no próprio tribunal, que pudessem aconselhar ou pudessem serem amigos do processo para que pudessem defender a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. É claro que, sob o ponto de vista até de eventualmente pensarmos na possibilidade de recuperação de ativos ou uma outra hipótese, é vantajoso que Manuel Chang esteja em Moçambique. Entretanto, há esta questão que se coloca em relação ao crédito que o processo todo tem. E um outro aspecto importante que tem se olhado para ele é a questão da imunidade que o ex-ministro tem, sendo deputado da Assembleia da República e não tendo se visto aquele requisito que é exigido no Estatuto do Deputado de se ter que reunir a plenária da Assembleia da República para se poder decidir sobre a quebra da imunidade. Então tem-se essa ideia de que Manuel Chang vem a Moçambique, ou seja, foi decidido assim, pode vir a Moçambique, mas tem-se a ideia de que ele vem para Moçambique e não vai estar, por exemplo, detido, tal como não vai estar em prisão preventiva, tal como estão os outros arguidos, e isto mancha um pouco o processo. Vou já levantar este assunto, vou pedir a realização para abrir as linhas telefónicas. Queremos ouvir então o que é que pensam os telespectadores sobre esta decisão dos sul-africanos de extraditar Manuel Chang para Moçambique. Boaventura, o tio está aqui a levantar um assunto que gerou muita celeuma e nunca foi clarificado. A Constituição, penso que é o artigo 73 ou 76, fala, há alguma ambiguidade na interpretação daquele artigo.
A expressão consentir, que foi usada pela Assembleia da República. Do ponto de vista daquilo que chama de interpretação teleológica, a lógica é que o deputado não pode ser detido, a menos que seja em flagrante delito. E para ser detido é preciso que se lhe levante a imunidade. Mas a Constituição fala portanto, de levantar-se a imunidade para o julgamento. Portanto, havendo já um despacho de pronúncia, só aí é que ele, de facto, pode-se levantar a sua imunidade para ser levado a julgamento. Relativamente à sua detenção, não parece claro. A interpretação feita pela primeira comissão, a Comissão dos Assuntos Constitucionais da Assembleia da República, é de que há uma figura que se chama consentimento para a detenção, depois levantamento de imunidade para o julgamento. É esta interpretação que é feita um pouco também pelo próprio Tribunal Supremo, que teve uma figura um pouco estranha na forma como até os pedidos foram remetidos à Assembleia da República com muitas leis revogadas, enfim. Esta dúvida de que ele vindo para cá, se ele pedir o habeas corpus, que é a figura utilizada para detenções ilegais, pode eventualmente conseguir que a sua detenção seja considerada ilegal e possa ser solto. Mas o habeas corpus pede-se ao Tribunal Supremo. O mesmo Tribunal Supremo, portanto, que promoveu este levantamento de imunidade já com um mandato de detenção ao Manuel Chang. Jeremias, a colocação que faz... Antes de responder, deixe-me só atender o telespectador que está em linha. Fala-nos na Comissão do Anonimato. Boa noite. Boa noite, Jeremias. Sim, faz favor. Obrigado pela oportunidade. Boa noite ao painel. Eu, de facto, estou muito triste. Não é uma decisão que é surpresa para a minha pessoa, mas também tinha aquela esperança de que ia reinar o consenso por parte da ala política sul-africana nesta decisão. É uma decisão muito triste. Eu sei que a vinda do antigo ministro das Finanças de Moçambique pode ser o fim de muitas descobertas. Talvez até vamos perder praticamente tudo, porque não vejo nada que vai ser feito. Agora, o que eu gostaria de questionar aí aos jornalistas que me deram este logo na África do Sul e há uma movimentação na África do Sul de poder se recorrer desta decisão, se é possível recorrer desta decisão do ministro sul-africano e qual é a posição da justiça sul-africana perante a esta decisão política por parte do ministro da África do Sul. E se é possível se recorrer, o que é que a sociedade civil moçambicana está a fazer? Porque eu, como moçambicano, na minha pessoa, gostaria que o Manuel Chang fosse extraditado para os Estados Unidos, porque acredito eu que lá muita informação haveria de aparecer. Há crime, sim. Estamos a ver uma da justiciada dos Estados Unidos declarou-se culpada e talvez lá nos Estados Unidos muita informação que aqui as nossas instâncias não disponibiliza para o público, talvez vamos ter no mínimo conhecimento e como rastrear este valor para os cofres do Estado moçambicano. Muito bem, muito obrigado pelas questões que levanta. Só pode recorrer quem é parte de um processo, portanto, não basta a sociedade civil, se ela não é parte de um processo, em qualquer processo, só as partes é que podem recorrer, e as partes aqui é quem pediu, e o governo sul-africano, por intermédio do seu Ministério Público. Deixa eu ver, o tio depois vai responder. Muito bem, Jeremias, de qualquer forma, o posicionamento do telespectador... Mas só que eu vou-vos interromper muitas vezes. Tem comunicação do Sr. Cipriano, falamos a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Sr. Cipriano. Está... Como é que se sente com esta decisão? Exato. Eu estou agastado, né? Muito agastado. Sim. Sim. Mas por quê? Não quer receber o seu cidadão a ser julgado aqui no seu país? Eu estou agastado porque quando se trata-se de um julgamento e dá-se uma sentença, não é o ministro
da justiça que toma a decisão. Bom, estamos com dificuldades de ouvir o Sr. Cipriano. Se estiver a acompanhar o programa, pode então voltar a telefonar. Esta parte final não se percebeu, a parte inicial toda ela já se percebeu, como sempre. Levantava a questão, esta celeuma que se criou após o posicionamento da Assembleia da República é mais um elemento que coloca nuvens aqui relativamente a como este processo vai ser tratado caso ele venha a Moçambique. E uma das questões, pela colocação que Jeremias fez e a discussão que houve naquele momento, é que se Manuel Chang aterra no aeroporto internacional de Maputo, se for o caso, nós não sabemos se Manuel Chang é detido ou não. A figura do consentimento que surgiu ao nível da Assembleia da República, nunca ninguém tinha ouvido falar. O que nós esperávamos ouvir é se tirava ou não imunidade a Manuel Chang. Mas criou-se a figura do consentimento e isto gerou muito debate, quer mesmo entre os mais entendidos sobre o regimento ao nível da Assembleia da República, quer os juristas cá fora, que também não tiveram o mesmo entendimento. Esperavam um posicionamento bastante mais claro da Assembleia da República. De qualquer forma, esta não deixa de ser uma oportunidade para a nossa justiça. Se há estas dúvidas todas que as pessoas levantam, se há estas nuvens que se colocam, esta é uma oportunidade para o nosso Ministério Público, para os nossos tribunais mostrarem que são capazes de conduzir um processo com transparência. Eu penso que não há dúvida que todos os moçambicanos querem que Manuel Chang seja julgado no seu país. Mas há dúvidas em relação a como este processo vai ser conduzido em função também de um histórico que nós temos, e muitas vezes não ver a corrupção a ser combatida a partir do topo, a partir de cima. Deixa-me só atender mais um telespectador em linha. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Boa noite. Boa noite, é o Sr. Cipriano, não é? Sim. Pode. Eu dizia, quando é que um ministro da Justiça toma decisão num julgamento? Foi gastado. Hoje. Afinal de contas, não é o juiz de causa que toma decisão sobre um julgamento, sobre uma sentença. Todo moçambicano está agastado. 95% de moçambicanos estão agastados com essa decisão. As pessoas passaram fome aqui, estão a passar fome. As pessoas estão a passar dificuldades. O dinheiro está nos bolsos dessas pessoas. Afinal, onde é que estamos? Onde é que estamos? Se amanhã houver greve, vão dizer que os moçambicanos são vândalos. Onde é que estamos? Muito bem. Muito obrigado, Sr. Cipriano. Penso que ficou claro a sua questão. É preciso ver que os modelos não são necessariamente iguais. Portanto, a África do Sul, ainda há pouco tempo falava do nosso modelo, em que a decisão é mesmo jurisdicional, portanto, como aconteceu ainda há pouco tempo. Tem indicação do Sr. Gabriel Fundice em linha. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Foi ultrapassado hoje, Sr. Fundice. Saúde os nossos jornalistas que estão convidados hoje. Na minha opinião, eu já queria que ele viesse a Moçambique. Porque não é que quando vai à América, por não ficar na cadeia. E essa senhora que foi se entregar, pagou calção, saiu fora. Eles também lá podiam pedir calção, deixar a pessoa fora. Porque os americanos só querem dinheiro. Então o que é bom é tem que ser julgado aqui, saber dinheiro, volver para Moçambique. Então muitos comeram esse dinheiro. Então os estrangeiros não vão ter possível vir aqui em Moçambique. Mas eles comeram dinheiro em nome de Moçambique. É bom eles vir cá, vamos ver como que vamos ter julgamento. É bom ser julgado no seu país. E lá, se eu quero dinheiro de calção, deixa a pessoa de fora. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Gabriel Fundice, pela sua participação. Ainda estava a desenvolver um raciocínio. O artigo da imunidade que está na Constituição diz, número 1, nenhum deputado pode ser detido ou preso, salvo em caso de flagrante delito, ou submetido a julgamento sem consentimento da Assembleia da República. Então, no parecer da primeira comissão, que dividiu as bancadas,
a RENAMO interpretou de uma maneira que quer na detenção, quer no julgamento, é necessário que haja levantamento da imunidade, sendo que o consentimento entende-se como o levantamento da imunidade. Portanto, a Frelimo entendeu que o consentimento é aplicável para o caso de levantamento, portanto, de autorização da detenção e o levantamento da imunidade no caso de ir a julgamento. Portanto, está para perceber como um artigo tão pequenino como este Estatuto, tão controversas interpretações. Tem indicação de alguém que nos fala na condição de anonimato? Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Sim, aqui fala da Matola. Sim, sim. Eu acredito que Moçambique é um país soberano e Moçambique é um país que é gerido pelas leis e normas moçambicanas. Uma das normas nossas é o voto. Moçambique vota para seus dirigentes. Por que é que, neste caso de Manuel Chang, o governo sul-africano não escuta ou ausculta um referendo do povo moçambicano que decide sobre se o Manuel Chang vai para a América ou vai para Moçambique? Por que é um governo sul-africano a ser padrinho do empobrecimento ilícito do povo moçambicano através do Manuel Chang e os seus comparsas? Que haja um referendo em Moçambique onde o povo vai poder expressar o seu sentimento ou a sua vontade ou a sua decisão para com este tipo de crime que assola o Moçambique de leste a leste, do Zumbo Índico, como eles próprios dizem. Que haja um referendo em Moçambique e o povo irá tomar a decisão final. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Esta interpretação da jurisprudência popular na sua dimensão. Temos então a linha aberta, ouvimos outras intervenções relativamente a esta matéria, mas enquanto não ouvimos outras intervenções, vou pedir aqui aos meus convidados. O Tio já tinha levantado aqui alguns aspectos. Há uma expectativa de parte da nossa justiça, a ideia de que o Chang é uma figura central em todo este processo, que ele possa revelar, portanto, dados relevantes neste processo que possam conduzir, porque ao longo deste processo temos estado a falar de acusações que não ultrapassam os 200 milhões de dólares, portanto, num processo em que o valor da causa são 2 bilhões de qualquer coisa. Significa que há um valor que não se sabe onde é que ele foi, efetivamente. Mas deixe-me só atender outras pessoas que têm a linha. Boa noite. Boa noite, Jeremias. Boa noite, faça favor. Sim, eu gostaria de participar do programa. Exato, faça favor. Olha, como disseram os meus antecessores, outros telespectadores, isto é uma decepção generalizada quase em todo o país, não é? Porque se o nosso aparelho de justiça é tão flexível assim, a pergunta que se coloca é por que eles não são flexíveis em ter uma sessão extraordinária, não é, na Assembleia da República, para logo declararem que essas dívidas são inviáveis para o Estado, são dívidas ilegais para o Estado. Mas há um processo que a gente assiste que se arrasta de um lado para o outro. Dois, há uma coisa que para mim aqui é muito simples de analisar, neste caso do Manuel Chang. Olhando para os dois partidos, tanto o ANC assim como o Partido Frelimo, são dois partidos extremamente de uma amizade muito profunda e de longos anos. Era suposto, era de esperar que isto pudesse acontecer, tanto do lado da África do Sul, que se arrastasse o processo até chegar a esse nível político. Os sul-africanos, os políticos sul-africanos são ricos, têm negócios em Moçambique, os moçambicanos, os políticos nossos da Frelimo têm negócios na África do Sul, e por essa controvérsia é muito dinheiro que está em jogo, nós estamos a falar de pouco dinheiro. E esse dinheiro, de certeza, foi investido em algum sítio, com algum conhecimento dos sul-africanos, com algum conhecimento do ANC. Portanto, há esse sentido de protecionismo que a gente vai vivendo de um lado para o outro. Mas isto é uma grande decepção, porque para nós perdemos uma grande vantagem, porque se o Chang realmente tivesse sido extraditado para os Estados Unidos da América, olha, lá não interessa de pagar calção, não interessa. O mais importante é que os americanos
poderiam ter toda a informação. O que nós queremos é que essas pessoas sejam presas e o Estado, em algum momento, saiba que realmente aquilo é legal. Essas pessoas têm o dinheiro, porque esse dinheiro nós sabemos que ainda não foi investido em algum sítio. Então, os Estados Unidos saberiam mais ou menos quais são as cabeças. E atrás dessas pessoas, apertavam o cerco e devolviam o dinheiro ao crédito suíço ou a esse sistema todo onde foram buscar o dinheiro. E deixavam o país. Porque estamos mergulhados numa crise que, olha, estamos a pagar caro. Isto é uma sobrevivência. A gente está a sobreviver. O nível de desemprego subiu excessivamente. Nos hospitais não há nada. Quer dizer, todos os serviços básicos de uma sociedade, de uma nação, isto é uma lástima. Quando eles estão aí para passear, ver os filhos, os dirigentes para estudarem fora do país. Mas o cidadão pacato ainda continua a pagar o preço disto. E nós sabemos que isto é uma brincadeira. É uma brincadeira porque eles estão em condições de devolver o dinheiro. Porque o dinheiro ainda existe. Então, aqui há uma cumplicidade tão grande que faz de nós, o povo moçambicano, como se fôssemos parvos. Mas nós olhamos isso no nosso dia a dia e já perdíamos. Agora, não sei como é que está a dizer. Portanto, muito obrigado. Penso que o essencial ficou claramente. Tio, o que eu perguntava era, há uma expectativa de que ele, como uma peça, de que se supõe uma peça central, tendo sido o avalista destas dívidas, mas há uma coisa que ficou evidente, muita da prova contra ele não está aqui, não está sequer ao alcance da Procuradoria-Geral da República, como ela própria disse, estou a usar a fonte como fonte, vários pronunciamentos, o último informe da Procuradoria-Geral da República. Provas que Manuel Chang recebeu dinheiro, mas o dinheiro foi transferido para Emirados Árabes Unidos. E se as autoridades dos Emirados não colaboram, se ele é extraditado por aqui, as autoridades americanas, que não têm estado a colaborar até agora, uma atitude mais vingativa, não colaboram nunca, portanto, a probabilidade de se formar aquilo que se chama corpo de delito e trazer provas à volta das acusações é muito reduzida. Portanto, pode ser que todos estes esforços depois não culminem no resultado. Mas queria, tu que acompanhaste este julgamento, eu acho que é preciso olhar temos esta dimensão em que os pagamentos são feitos em offshores e tudo mais, sem a cooperação das autoridades judiciárias desses países, muito dificilmente se consegue desvendar muitos desses crimes. Exatamente. Um exemplo muito claro disso foi... Eu atender mais um telespectador que está em linha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sensei, faz favor. Eu queria falar em Animato. Faça favor, pode falar. Sim, ok. Com todo respeito sobre o painel que está sendo dado agora, que gostaria mesmo de manifestar o desagrado, em relação à posição que foi tomada ainda à última hora sobre a extradição de Manuel Chang para Moçambique. É verdade que a justiça moçambicana acabou tendo um cartão vermelho em relação da credibilidade. Isto também tem a ver com aquilo que o interveniente que antecedeu disse sobre os negócios obscuros, em que também o povo moçambicano vai ter que dar a fatura por forma à própria justiça e também como forma de poder acreditar de uma vez para sempre o porquê e o motivo que deve ser extraditado para Moçambique em vez dos Estados Unidos da América. Eu não tenho poderes para responder em nome de todo o povo moçambicano, mas a verdade é que já está mais que claro e nítido, até evidente, que a nossa justiça caiu em terra. Muito obrigado, penso que ficou claro. Eu colocava esta questão, porque se a nossa Procuradoria não agiu até o dia 28 ou 29 de dezembro da detenção de Chang, é que presumivelmente não tinha elementos para o fazer. Saiu a acusação americana e de repente ela agiu. Portanto, no sentido de que se efetivamente não tiver esses elementos probatórios para chegar e quer os americanos, quer os emirs lá de Emirados Árabes Unidos não concedam, pode ser que não. Ele pode dizer, não, eu não recebi dinheiro nenhum. Mas vem na acusação americana
não tem valor aquela acusação. Exatamente. Eu penso, Jeremias, que um dos aspectos mais importantes que... Vou interromper mais uma vez. Vou para Massinga ao encontro de um telespectador que nos fala na condição também de anonimato. Boa noite. Sim, boa noite. Sim, faz favor. Sim, eu queria participar num aspecto muito negativo nesse caso. Eu queria referir mais ou menos a vinda do Manuel Chang para Maputo. Eu acredito que seria mais uma maneira de fazer mais um grupo de cidadãos para golpear mais uma vez, eu acredito. Porque não faz sentido, nesse momento que o povo está muito atento, e é um momento que precisa de libertar, passa a expressão o ladrão, porque é um deles. Agradeceria que eu sou da ideia de se fazer a recolha de todos que fizeram o faturamento desse dinheiro, porque é um dinheiro enorme. Praticamente seremos nós a sermos consumidos e ainda a futura geração que está por vir. Praticamente nós achamos que não estamos a pagar a dívida, mas estamos a pagar indiretamente a quem então. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado pela sua participação. Tiva, você? Fora há outros arguidos deste processo acusados pelos Estados Unidos e que são no total 7, incluindo o ex-ministro moçambicano das Finanças. É assunto do interesse de Moçambique, mas penso que mesmo olhando para a cobertura jornalística em vários pontos do mundo deste processo, a detenção e as audições a Manuel Chang foram das que mais sobre a qual mais informação circulou. Manuel Chang é visto como uma peça-chave que, fora aos elementos que os americanos já têm, pode ajudar a clarificar ou desvendar quão grande é este caso, quais são as ramificações que tem. Em relação àquilo que pode ser feito em Moçambique, é preciso ter em conta, na minha opinião, duas questões fundamentais. A primeira delas que devemos analisar é o último informe que foi feito pela Procuradora-Geral da República. Ela foi confrontada pelos deputados da Assembleia da República com a questão da morosidade que o processo teve. E nas suas respostas na sessão de insistência disse: este é um processo que, tal como o nome do processo já diz, 1/PGR/2015, está em curso desde 2015. Entretanto, não teve desenvolvimentos desde 2015 a esta parte, devido a esta questão do déficit de informação e falta de colaboração que a própria Procuradoria voltou mais uma vez a reclamar este ano perante os deputados e perante os moçambicanos, tendo em conta esta transmissão. Deve estar a faltar muita informação para formar tal corpo. Exatamente. E dizia a Procuradora que os Emirados Árabes e os Estados Unidos não estão a colaborar. Quer dizer, tem-se com este pronunciamento a ideia de que os Estados Unidos são uma fonte privilegiada em termos de acesso à informação sobre este processo. Um outro aspecto importante... Antes de avançar para esse último aspecto, deixe-me entender o Sr. António, de Maputo, está em linha. Boa noite. Sim, boa noite. Sim, faz favor, Sr. António. Sim, boa noite. Primeiro quero mostrar a minha indignação com a decisão tomada pela defesa da África do Sul em relação ao caso do Manuel Chang. É muito lamentável, muito triste. E a pergunta que não quero calar é, já que ele vem a Maputo, naturalmente, onde é que ele vai? Para o Hotel Glória ou para a Casa Branca, aliás, para a Ponta Vermelha? É a questão que não quero calar, porque não pode deter ou não pode prender alguém sem ter sido retirado da imunidade. Então, é muito lamentável. Aí tirar alguém que já estava preso para vir passear aqui nas alturas da cidade de Maputo. É muito triste. O povo está a passar mal e, na verdade, eu realmente muito indignado com. Muito bem, muito obrigado, António, pela sua participação. Outro aspecto interessante a analisar é que, dentro do processo que está em curso na Procuradoria e que levou à detenção dos arguidos que estão agora em prisão preventiva e a acusação de outros, em relação a Manuel Chang e a outros
e a outros arguidos foi aberto um processo autónomo. E a justificação para a abertura deste processo autónomo é que, por falta de elementos para acusar alguns arguidos e ao fato de Manuel Chang estar nos Estados Unidos, não ficou clarificado se em relação a ele faltam elementos ou se é por na altura ou até agora estar fora do país. Mas estar fora não era impeditivo de que se fosse... O processo penal prevê a possibilidade de ser julgado a revelia. Exato. Quando o processo, independentemente da pessoa estar ou não estar, pode colher normalmente. Exatamente. Então, não há acusação... Havendo elementos, obviamente. Exato. Manuel Chang não foi acusado ainda, não faz parte dos acusados, pelo menos os conhecidos publicamente, faz parte deste processo autónomo que a Procuradoria diz que ainda precisa de elementos, ainda precisa investigar. E não tendo acesso à informação que tem-se em conta que é detida maioritariamente pelos Estados Unidos e o dinheiro circulou pelos Emirados Árabes e por parte destes dois países não há esta colaboração, não sei até que ponto a presença dele aqui pode fazer desenvolver este processo em função das declarações que se possa fazer ao ser ouvido pela própria PGR. Muito bem, tenho um telespectador na condução da Dona Marta, daqui a pouco veio a Boaventura. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, deste lado. Qual é a sua opinião relativamente então a esta notícia do dia? Infelizmente estamos mal, mas pronto, todo mundo tem que saber que o ANC, a Frelimo, o MPLA, a ANPF, isso é uma massa igual, não temos nada a fazer. É o que está a acontecer, são votos, estão a liderar, não temos nada a dizer, é só lamentar, pronto, engolir. Bom, obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Boaventura, eu coloco a mesma questão que eu coloquei. Há um aspecto que eu acho que é importante considerar, que é que este assunto, este processo das dívidas ocultas, ele tem várias ramificações. Portanto, há pessoas detidas em Londres, há pessoas detidas nos Estados Unidos, há vários processos que a nossa Procuradoria abriu, há grupos da sociedade civil, sobretudo internacionais, que também estão envolvidos nisto. Isto quer Todos dizer... estes processos têm vasos comunicantes. Exatamente. Isto quer dizer que, por mais que a verdade não saia de Moçambique, ela será conhecida sempre de algum lado. E a notícia que circulou hoje, logo pela manhã, desta ex-banqueira do Credit Suisse, Detelina Subaveva, que declarou-se culpada nos Estados Unidos e explicou mais ou menos como é que funcionou o esquema das dívidas ocultas, já é um sinal em que por mais que alguma entidade não queira levar este processo avante, a informação sobre como este dinheiro circulou e nas mãos de quem foi parar, esta informação nós sempre vamos ter. Por exemplo, esta senhora disse que recebeu $200 mil do seu superior hierárquico da Credit Suisse, que era para facilitar os fluxos dos dinheiros. E vamos ouvindo este tipo de informação, até porque geralmente ao nível de outras jurisdições, há sempre uma tentativa, a tal delação premiada, de as pessoas, através da verdade, poder-se aliviar. Que é o mais provável ter acontecido exatamente com essa. E há uma peça-chave que eu penso que vão ser determinantes as suas declarações, que é o Jane Bostan, que é a peça-chave em todo este processo. E eu acho que é mais chave do que Manuel Chang. Este é que poderá explicar para onde é que o dinheiro foi, como é que essas operações foram montadas e, eventualmente, onde é que este dinheiro deve estar. Há uma perspectiva que as pessoas têm... Segura lá, o senhor, enquanto atende os telespectadores que têm em linha. Hoje é dia de ouvirmos a Vox Populi sobre este assunto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor. Queremos ouvir então a sua opinião. Boa noite, consegue me ouvir? Sim, queríamos ouvir a sua opinião sobre este assunto, sobre a decisão dos sul-africanos de extraditar Manuel Chang para Moçambique. Muito bem. Bom, eu gostava de manifestar o meu sentimento de pesar por esta triste situação. É de facto um atentado, é uma situação muito severa. É um atentado terrorista no coração do povo moçambicano. Infelizmente. Bom, a
havia uma luz no fundo do poço e a mesma foi prostitutamente apagada. Resumidamente, é a publicidade dos corruptos que foram matados. Mas atenção, eu gostava de chamar a atenção referente aqui a um pequeno aspecto sobre as implicações dessa decisão, tanto do lado sul-africano assim como do lado moçambicano. Neste momento, até que me interessa mais é o lado moçambicano. Isto vai ter implicações políticas, sobretudo se nós temos cá eleições, já é em outubro. Entretanto, o Partido Frelimo perdeu a oportunidade de se distanciar dessas atividades ilícitas, ao mostrar essa vontade muito forte em ter aquela sua comparsa, mostra claramente o desejo de proteger aqueles que são os seus podres. É evidente que o partido tem interesse em escolher, todo mundo sabe perfeitamente que a Procuradoria não tem capacidade de utilizar assim. Então, o que vai acontecer é que o povo vai ficar cada vez mais indignado com essa situação e depois vai ter implicações, já sabemos o que vai acontecer. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Então, vou desenvolver com a vantagem, com a desvantagem, no nosso caso, o sistema judiciário americano é totalmente diferente do nosso, é mais aberto. Declarações nesta fase do processo, num processo como o nosso, nunca seriam conhecidas, portanto, nunca seriam tornadas públicas. O deles é muito mais aberto, é o sistema em si. Portanto, isto também nos convida nas muitas revisões legislativas que estamos a ter, pensarmos se nos desgarramos um pouco desse modelo. Não, as declarações... Não pula enquanto um telespectador que nos fala na condição do anonimato. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor. Bom, eu estou falando de Nampula, querendo participar desse debate. Exato, faça favor, já está a participar. Muito boa noite, estou falando de Nampula. Boa noite, estamos a ouvi-lo. Pode colocar a sua opinião, por favor. Então, sim. Bom, parece que perdemos o telespectador, não nos estava a ouvir, mas não se pode concluir. As declarações desta ex-bancária que é arguida no processo das dívidas ocultas nos Estados Unidos, sobretudo quando ela diz que recebeu subornos e de quem recebeu, portanto, deixa claro que houve corrupção. Portanto, isto já é um aspecto que ninguém pode apagar. Portanto, independentemente do julgamento ocorrer em Moçambique ou ocorrer nos Estados Unidos, já não há dúvidas, porque as pessoas que tomavam decisões ao nível bancário já passaram esta mensagem. Agora, há uma perspectiva que é a perspectiva criminal, a perspectiva de detenção e de prisão das pessoas. Essa é uma perspectiva que tem que ser feita, mas há uma outra importante que é a perspectiva de recuperação dos ativos, sobretudo num cenário em que o nosso país ainda não sabe como é que vai resolver este assunto. Sempre que se entrevista o Ministro da Economia e Finanças, não dá uma resposta clara, não há um posicionamento das nossas entidades sobre como é que vão resolver este assunto. E tende a haver uma perspectiva... O Presidente já tentou dar alguma luz na entrevista que deu ao canal, a dizer que, que enquanto não se clarificar, não se vai pagar. Então, um pouco esta ideia de está-se à espera da clarificação. Quanto o Ministro Maleano, muito polite, naquele seu estilo muito diplomático, vai dizendo, estamos a negociar com os credores, o Presidente acho que matou o assunto de dizer, quando não se clarificar não se paga. Penso que ele deixou claro isso. Exato, e também não podemos ter dúvidas que o Presidente faz... A investigação de um telespectador vai ser o nosso último telespectador desta noite. Boa noite. Sr. Mahmoud. Boa noite. Boa noite, Sr. Boa Mahmoud. noite. Sensei? Boa noite, Jeremias. Exato. Boa noite, Jeremias. Sim, boa noite, estamos a ouvir, pode colocar a sua opinião. Eu só quero dizer o seguinte, acho que todos nós concordamos que esse assunto, sim, todos nós concordamos que esse assunto embaraça e incomoda todo o povo moçambicano. Exato. Mas algumas pessoas não percebem o que estava em jogo na África do Sul. Na África do Sul, o Manuel Chang não estava a ser julgado. Na África do Sul não estava a se discutir a matéria de facto. É apenas a extradição dele. Na África do Sul são procedimentos administrativos que foram desencadeados, quer para o governo norte-americano, quer a parte de Moçambique. É isso que na África do Sul estava a se discutir.
não era julgamento se o Manuel Chang é culpado, não é culpado, roubou, não roubou, beneficiou-se do dinheiro das dívidas ou não. Não é isso que estava em causa na África do Sul. Apenas estava a se decidir sobre os procedimentos desencadeados, quer pelo governo norte-americano, a justiça norte-americana e a nossa. É isso que estava em jogo na África do Sul. É isso que, através da justiça e agora através do governo sul-africano, na pessoa do ministro, não é? Decidiu. Então, muita gente não percebe, pensa que na África do Sul Manuel Chang estava a ser julgado para se aferir se ele é culpado ou não, se ele roubou ou não. Não é isso que estava em jogo na África do Sul. Isso é um processo já posterior, não é? Que vai acontecer, ou, tudo indica, é Moçambique, não é? Então, é isso que eu só queria esclarecer, que não estava em jogo qualquer julgamento na África do Sul sobre se o Manuel Chang é culpado, roubou ou não roubou. Não, eram só aqueles pedidos que estavam a ser dirimidos no tribunal que culminou com essa decisão que nós estamos a conhecer agora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Mahmoud. Penso que é uma explicação muito relevante e pertinente, até porque ainda não temos uma sociedade suficientemente culta todo fim no sentido jurídico, porque mesmo pessoas intelectuais em muitas áreas não têm ainda a cultura jurídica suficiente para perceber muitas dessas coisas. Estamos a aprender todos nós relativamente a isto. De facto, o julgamento da causa vai acontecer em função de onde ele for, de onde depender a decisão da sua extradição, refiro uma decisão definitiva. Aí sim, são as matérias de facto e de direito que vão ser compulsadas até aí a uma sentença, efetivamente. Notas finais relativamente a este assunto? Bom, em termos de notas finais, há a questão da recuperação dos ativos, que eu acho que é um aspecto importante que tem que ser tomado em conta. No último informe, a Procuradora-Geral da República vincou que precisa de um instrumento legal, a tal lei de recuperação dos ativos, para facilitar, mas há também quem defende que mesmo sem esse instrumento é possível fazer alguma coisa, e nós vimos no caso que envolve a ex-ministra do Trabalho, Helena Taipo, foram recuperadas 27 viaturas, vários imóveis também que neste momento estão nas mãos da Justiça. Então é preciso fazer alguma coisa, sobretudo para garantir que neste cenário em que não se sabe qual é a posição do nosso Estado relativamente a como é que vai gerir esta questão da dívida oculta, esse seria um caminho. E depois, em termos gerais, eu volto a frisar que, caso Manuel Chang seja extraditado para Moçambique, é uma grande oportunidade para a nossa justiça, para nós avaliarmos até que ponto é que a nossa justiça ela é transparente e ela conduz estes processos sem pressões políticas. A Procuradoria, o Manuel Chang é acusado de 7 crimes e nós vimos que a Procuradoria, de forma tão acelerada, construiu o processo para garantir que Manuel Chang fosse extraditado para Moçambique, a defender que queria o julgá-lo cá porque tem os elementos. Ninguém está à espera que depois disso a mesma Procuradoria apareça a dizer que esses elementos são insuficientes e depois não vemos a tal responsabilização. Portanto, é um teste de ferro, é uma prova mesmo de fogo para a nossa justiça e oxalá, pelo menos os vários comentários e as várias tendências que existem em Moçambique, elas possam ser dissipadas face a este posicionamento. O que as pessoas querem perceber é o esclarecimento, para onde é que foi o dinheiro e, tendo havido desvio de dinheiro, como tudo indica que houve, haver a devida responsabilização. Sendo que esse dinheiro está espalhado em várias jurisdições e para se chegar à verdade material sobre este caso, é preciso que haja acordos entre as várias jurisdições. E o que já se levanta que mesmo na África do Sul até aqui não é o fim. Nós conhecemos como é que a justiça sul-africana funciona. Ela vai fazer a sua guerra até o fim na África do Sul para garantir que Manuel Chang seja extraditado para os Estados Unidos. Portanto, esta é uma novela que tem vários episódios e vamos continuar a assisti-los. Eu queria ouvir o seu comentário sobre isso, no sentido de que para chegarmos a onde o Boaventura se referia de recuperação de ativos, já percebemos que o grosso dos ativos não está aqui em Moçambique entre os ativos circulantes que estão espalhados em todo lado, quer os corpóreos, incorpóreos, não os temos aqui, todos eles. Terá de haver necessariamente entendimentos
com os americanos, tem acesso a muita informação que Moçambique não tem. A Emirados Árabes Unidos tem acesso a esses movimentos nas contas que nós não temos. Enfim, e outras jurisdições, como já se percebeu, onde o dinheiro circulou. Exatamente. A possibilidade da vinda de Manuel Chang para Moçambique responde àquilo que são os interesses nacionais que a própria Procuradora-Geral da República disse no seu informe ao Parlamento. É uma oportunidade, tal como o Mucipo dizia, da nossa justiça lavar a cara perante todos esses comentários de descrédito que vimos hoje ao longo do programa. Agora, outro aspecto importante a ter em conta em relação ao próprio processo que decorre na África do Sul e as fases subsequentes é que, por exemplo, durante os quase 4 meses de audições no Tribunal de Kempton Park, a Embaixada dos Estados Unidos tinha entre 1 ou 2 representantes que em todas as sessões estavam lá e tomavam nota de todo o processo, como acontecia. E é de se esperar que, não havendo algum acordo político para que os Estados Unidos possam abrir mão de Manuel Chang para vir a Moçambique, é de se esperar que os Estados Unidos possam recorrer a este processo e, tendo em conta, por exemplo, a rapidez com que o pedido de extradição foi submetido e o fato de nenhum requisito ter sido deixado de lado, é de se esperar também que os Estados Unidos também estejam constituídos de advogados que vão tentar defender a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. Agora, resta esperar por estes todos os processos, se acontecerem, se Manuel Chang vier a Moçambique, é de se esperar que a justiça possa funcionar, havendo esta colaboração extremamente necessária que o nosso Ministério Público pede já desde 2015. Muito bem, agradecer aqui a vossa presença, por este olhar, ainda que quente, a esta decisão tomada há pouco pelas autoridades sul-africanas, pelo menos comunicada há pouco pelas autoridades sul-africanas. Vamos certamente acompanhar os próximos capítulos deste episódio, deste assunto, que tem a ver com a extradição, a extradição de Manuel Chang, a decisão da extradição de Manuel Chang, quer para a África do Sul, quer para os Estados Unidos, quer para Moçambique. Vamos então estar aqui para acompanhar todo este processo em torno das dívidas ocultas. Foi um prazer ter-vos aí desse lado. Boa noite e até a próxima terça-feira.